Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este sábado. O texto de hoje se encontra lá em Lucas capítulo 5, versículos de 27 até o 32, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: Segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com ele. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Amados irmãos e irmãs, o que era um cobrador de imposto naquele tempo? Era uma pessoa que ela, a mando de Roma, ia de casa em casa cobrar imposto das pessoas, do povo especialmente mais pobre. Por ter contato com os romanos eram um povo pagão, os judeus odiavam que eram cobradores, porque além de cobrar os impostos, que eles já não queriam pagar, também tinham contato com o povo pagão e muitas vezes ainda os cobradores de impostos eram extremamente corruptos, cobravam mais do que deveria. Diante dessa realidade, agora você entende por que eles eram tão questionados, tão criticados pelos fariseus. E aí, quando nós olhamos para o texto, Jesus chega para alguém tão excluído e diz: segue-me. É interessante já ver agora a estreita ligação com a primeira leitura. Jesus olha aqueles que são indigentes. Jesus olha aqueles que ninguém dá nada. E Jesus chama para segui-lo. Jesus não obriga, Jesus convida. E diante desse convite, Levi, e eu me coloco no lugar dele nesse momento, talvez sentia-se tão vazio porque as pessoas não o acolhiam, porque as pessoas somente o rejeitavam. Ele viu em alguém que olhou para ele de modo diferente. E Levi, naquele momento, larga tudo e busca seguir Jesus. Mas é uma alegria tão grande que ele prepara uma festa, um almoço, vamos pensar assim. E aí, esse banquete tinha, obviamente, muitas pessoas do convívio social de Levi, outros cobradores de impostos. E Jesus é automaticamente criticado porque ele está comendo, bebendo com as pessoas que são tidas como pecadoras. Perceba, o povo religioso questiona porque Jesus estava fazendo algo que está lá na primeira leitura. Porque Jesus estava acolhendo, porque Jesus estava sendo um com aquele povo, obviamente para salvá-los. Não é que Jesus concordava com o pecado, Jesus não concorda com o pecado, mas ele é um para poder salvar e anunciar o reino. Não é à toa que Levi depois deixa de ser cobrador para seguir Jesus. E aí, amados irmãos e irmãs, eles questionam porque Jesus está fazendo isso e Jesus responde: quem é sadio não precisa de médico. Ou seja, quem se acha já sadio, quem se acha já ok, não vai nunca para o médico, mas sim aquele que se vê como doente. Jesus não veio chamar aqueles que já acham que são salvos, aqueles que já se acham perfeitos e acabados. Mas Jesus veio chamar aqueles que se sentem pecadores, aqueles que se sentem doentes, aqueles que de fato reconhecem as suas mazelas. Isso é muito importante porque para termos um encontro autêntico com a pessoa de Jesus Cristo, nós precisamos reconhecer a nossa verdade. E reconhecer a nossa verdade implica em sermos humildes, em reconhecer que eu nada tenho, que eu dependo da graça de Deus, que eu necessito do seu amor. À luz desse evangelho, eu convido você a reconhecer quem você é, reconhecer as suas necessidades, reconhecer a importância de caminhar diante da vontade de Deus. Espero que à luz desse evangelho a gente possa entender e se colocar no lugar de Levi. Talvez hoje eu seja esse Levi que Jesus está chamando: vem e segue-me. Larga tua vida errada, larga esse pecado, larga essa postura equivocada e me siga. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo para os próximos vídeos aqui do canal.